Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Qual é o propósito principal, a lição principal do dia de expiação? Sim, no plano dos dias das festas de Deus, há duas festas importantes. Uma é, está claro, todas elas são importantes, mas há duas que parecem semelhantes, importantes que parecem semelhantes. Uma é a Páscoa e a outra é o dia de expiação. E algumas pessoas, às vezes, ficam assim um bocado confundidas porque estas duas celebrações. Na Páscoa, um cordeiro é sacrificado, o cordeiro pascal. No dia da expiação, também há uma cerimónia de sacrifício, como vamos ver em Levíticos 16 daqui a pouco. Mas no dia de expiação são oferecidos 2 bodes. Um é matado e o outro é deixado ir vivo. Um representa o Senhor e outros não entendem bem o significado do outro e misturam estes significados. Os dias santos de Deus, queridos irmãos, são acerca do papel, do rolo, da responsabilidade que Jesus Cristo tem. Primeiro, como o nosso Salvador. A palavra para Salvador é Jesus. E por isso há 3 festas santas, ou festivais santos, que vocês podem estudar da Bíblia, com a ajuda do nosso guia de estudo bíblico acerca das festas santas. Há 3 festivais santos que foram cumpridos à primeira vinda de Cristo, Jesus, Salvador, que apontam para a salvação através do sacrifício do Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Mas os dias santos, as festas santas de Deus, também representam o papel de Cristo como Messias. Isto é, como o Cristo, o ungido. Porque o papel de Cristo como Messias, como ungido, é representado pelos 4 últimos festivais, ao 7º mês, digamos assim, à parte final do ano. São os 4 últimos festivais das festas santas. Esses 4 últimos festivais apontam para a segunda vinda de Jesus Cristo e o que ele vai fazer nessa segunda vinda. Tal como na primeira vinda é representada por 3 festivais, a segunda vinda é representada por 4 festivais. A primeira vinda é Jesus e a segunda vinda é Cristo. A primeira vinda é Jesus, Salvador, e a segunda vinda é Cristo, o Messias. Queridos irmãos, por isso, as 4 festas no 7º mês, ao fim do ano do plano de salvação de Deus, apontam para Cristo. A primeira dessas 4, ou digamos a quarta, depois das 3 primeiras, a primeira dessas últimas 4 é as trombetas, que simboliza a vinda de Cristo, como abordámos em vários sermões no passado, nas últimas semanas. Depois é o dia de expiação que vamos abordar hoje. Depois é a festa de tabernáculos,
que é o maravilhoso mundo da manhã, o milénio, o reino milenial, e o último final é o 8º dia, que representa a segunda ressurreição, a salvação do mundo que nunca sabia a verdadeira verdade, que nunca tiveram uma esperança, e que vão ser ressuscitados como pessoas físicas para ter a primeira oportunidade que nunca tiveram. Isso tudo, queridos irmãos, é claramente explicado. Quando estudamos a Bíblia com este entendimento, na Bíblia, e o nosso guia de estudo bíblico acerca das festas santas, como diz, as festas santas de Deus, o plano de Deus para a humanidade, a única esperança para a raça humana, para os seres humanos. Queridos irmãos, a única esperança que nós temos é este plano de salvação que é representado pelos dias santos e as festas santas, e que são todos à volta do rolo ou do papel que Jesus Cristo está a fazer. Jesus, Salvador, os 3 primeiros festivais, e Cristo, o Messias, os últimos 4 festivais, um total de 7, completo. Ora, a Páscoa representa o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal. Então, qual é o significado do dia de expiação? Porque, ao fim de contas, temos um bode, não um cordeiro. E por isso, o meu objetivo hoje, queridos irmãos, é estudar este simbolismo, rever o nosso entendimento acerca deste simbolismo, tal como Deus nos revela na sua palavra, e vamos extrair 4 lições práticas para nós, hoje em dia, para aplicarmos no nosso dia a dia. E por isso vamos então começar em Levítico 23, porque em Levítico 23 é onde as festas santas de Deus são descritas. Em Levítico 23, por exemplo, no versículo 4 diz: estas são as festas fixas do Senhor. São as festas do Senhor. Não é desta nação, ou daquela nação, ou deste grupo de pessoas, ou dos judeus, ou dos israelitas. São as festas do Senhor. Santas convocações. Quer dizer que o Senhor nos está a convocar para nos reunirmos nestes dias que são santos. Que devem ser proclamados no seu tempo determinado, nas suas estações determinadas. E que é exatamente o que nós fazemos. Queridos irmãos, neste dia de estudo bíblico, nós temos uma secção aqui com as datas em que as festas santas caem daqui para o futuro. Queridos irmãos, por isso sabemos quando são e podemos preparar para elas. Então, continuando a ler em Levítico 23, vamos então agora focar nesta festa santa, que é a quinta destas 7, que é o dia de expiação, e que está mencionada nos versículos 27 a 32 de Levítico 23. Mas ao 10 deste mês 7º, isto é no 10º mês deste 10º dia do 7º mês, que é mês do que vemos pelo calendário hebraico, será o dia de expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Tereis santa convocação. Isto é, tereis um culto.
uma reunião. Se vives perto de pessoas, reunir com aqueles fiéis que fazem o mesmo. Mas pelo menos, se vives muito longe e vives sozinho, tens que ter um dia de observar, e por isso podem ouvir os sermões que eu tenho acerca do significado deste dia e estudar a Bíblia acerca desses pontos. Mas se vivem perto de outras pessoas, irmãos, que creem no mesmo que nós queremos, têm que se reunir, que é uma santa convocação. E afligireis a vossa alma. Isto é, jejuares. Vais ter que jejuar. Água e carne e comida. Por 24 horas. De pôr do sol a pôr do sol. Porque lemos no versículo 32. Sábado de descanso solene vos será este dia. É um sábado. Tem que haver uma preparação para este sábado. Sim, não é uma preparação. Pessoas pensam, não tenho que preparar porque não tenho que fazer comida, por isso não tenho nada a preparar. Sim, temos que preparar espiritualmente. Temos que nos preparar para este dia, para estar prontos. Sábado, descanso solene, no versículo 32, vos será, então afligireis a vossa alma, isto é, jejuarás, do 9 do mês, isto é, ao pôr do sol do dia 9, isto é, da noite anterior, de uma tarde à outra tarde, quer dizer, do pôr do sol do dia 9 até ao pôr do sol do dia 10. Ora, então, este ano, 2019, o dia de expiação é dia 9 de outubro. E por isso é celebrado do pôr do sol do dia 8 até ao pôr do sol do dia 9. Porque Deus conta os dias de pôr do sol a pôr do sol. Em 2020, por exemplo, é no dia 28 de setembro. Por isso seria celebrado do pôr do sol de 27 de setembro ao pôr do sol de 28 no ano que vem, 2020. E é assim, seja a que ano é que você esteja a observar este vídeo, você pode ver em que dias é o dia de expiação e pode planejar. Continuando então a ler aqui, entre o versículo 27 a 32, diz assim: nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que nesse dia se não afligir será. Se você não faz a sua parte de se afligir, a sua alma será eliminada do seu povo. Queridos irmãos, aqui está a dizer que devemos jejuar, que é comida e bebida, mas está claro, Deus é misericordioso. Se algumas pessoas têm situações de saúde, dependendo da vossa fé, vocês precisam de ser sábios. Mas continuando, por toda a alma que nesse dia não se afligir, será eliminada do seu povo. Porém, nesse dia, fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Não é um dia para trabalhar. É um dia para nos afligirmos. E a aflição de uma pessoa é através do jejum. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas, aonde quer que você viva. Porque estas são as festas do Senhor. Não são festas dos judeus. São festas do Senhor. Então, vamos estudar uma cerimónia acerca do dia de expiação que está em Levíticos 16. Levítico 16. Está a falar aqui esta cerimónia do dia de expiação e vemos que esta secção de Levítico 16 está basicamente assim estruturada
em 3 secções. A primeira secção, do versículo 3 a 5, dá uma lista das ofertas. Depois, do versículo 6, está a explicar o que é as ofertas, o que é que ele deve de fazer. E depois do versículo 11 adiante, está a explicar como fazer. Como fazer. Então vamos ver isto assim brevemente. Na secção da lista das ofertas, no versículo 3, diz assim: entrará Abraão no santuário com um novilho, que isto é um boi novo, jovem, um novilho, para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. O holocausto quer dizer que vai ser completamente queimado. E aí vemos 2 sacrifícios aqui. Um é o novilho, oferta pelo pecado, e o outro é o carneiro, vai ser completamente queimado. Estes 2 sacrifícios, ou estas 2 ofertas, são para o sumo sacerdote físico, que aponta para o que ele precisa fazer para ele próprio. Depois, no versículo 5, está a falar das ofertas para o povo, para a congregação, para a nação, para as pessoas do mundo. Da congregação dos filhos de Israel, tomarás 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para a oferta do holocausto. Uma vez mais, a oferta do pecado e a oferta do holocausto para o povo. O primeiro era um novilho e um carneiro para o sumo sacerdote, no versículo 3. Agora, no versículo 5, são 2 bodes e, de novo, um carneiro para o povo. Um é pelo pecado e o outro é holocausto. Aí vê-se a lista dessas ofertas. Vamos agora ver o que ele deve de fazer com o novilho. O novilho é aquele primeiro que é oferecido para ele próprio. É a oferta pelo pecado. Lê-se aqui no versículo 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua casa. Este novilho, este boi jovem, é para santificar o sumo sacerdote e a sua casa. Porquê? Porque é para purificar eles dos pecados que eles têm. Porquê? Porque é um sumo sacerdote físico. Jesus Cristo não precisa fazer isso. Este é um sumo sacerdote físico. E por isso tem que fazer uma oferta pelo seu pecado. Jesus Cristo faz a oferta dele, é pelo pecado dos outros, não é pelo seu pecado. O carneiro de Jesus Cristo na Páscoa não foi pelo seu pecado, foi pelo pecado dos outros, para redimir, para nos comprar. Ele sofreu por nós, morreu por nós, tomou nas costas dele os nossos pecados, em vez de nós. Mas ele não tinha pecado nenhum. E por isso este novilho é para expiação, para limpar, para santificar, para fazer este sumo sacerdote numa condição de estar unido, estar reconciliado com Deus,
para tirar os pecados dele, para poder se reconciliar com Deus, porque não podemos estar com Deus quando temos pecado. E por isso vê-se aqui que esta é a oferta do pecado. Em Levíticos 4 e Levíticos 5 vê-se duas ofertas de pecado. Uma é a expiação do pecado, no Levítico 4, e a outra que é, ou digamos, o Levítico 4, que é a expiação do pecado, isto é, o pecado do que nós somos, e Levítico 5 é a expiação da culpa, do que nós fazemos. E por isso, esta expiação aqui, que é feita, é pelo pecado, pelo que ele é, pelo que nós somos. E por isso aí temos a primeira lição. A primeira lição, que nós estamos a jejuar no dia de expiação para nos aproximarmos, para estar mais perto de Deus. Para sermos mais como Deus é. Para nos examinarmos. Porque somos um sacerdócio santo. Somos chamados para ser um sacerdócio santo. Por isso, não jejuamos para fazer com que Deus faça algo. Não jejuamos para exigir qualquer coisa. Não. Não é como o mundo jejua, que fazem greves de fome para pressionar as opiniões deles, as ideias deles, ou seja o que for. Não. Nós não estamos aqui a pressionar nada a Deus. Estamos aqui para nos examinar e para nos arrependermos. Por isso, não jejuamos como uma greve de fome para exigir que Deus faça alguma coisa para nós. Não. Nós jejuamos por causa de exatamente do oposto. Jejuamos para nos arrependermos. Vejam aqui em Isaías 58. Isaías 58. Isaías 58. Vamos começar a ler no versículo 3. Porque jejuamos nós e tu não atentas a isso. Estão aqui os homens a perguntar, por que estamos a jejuar e tu, Deus, não estás a ouvir o que nós estamos a exigir? Porque afligimos a nossa alma e tu não a levas em conta. Sim, porque as pessoas perguntam, estamos a jejuar, estamos a fazer, digamos assim, esta greve de fome e tu, Deus, não estás a ser pressionado. Muito menos impressionado com essa atitude. Não estás a ser pressionado para fazer o que eu quero que tu faças. Porque eu quero, ouve o meu jejum e faz isto para mim. Não, irmão. Ou irmã, não é essa a razão porque jejuamos. Eis que no dia em que jejuais, diz Deus, vocês estão a cuidar dos vossos próprios interesses. E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Estão a exigir a Deus. Vocês estão a jejuar, versículo 4, para contendas e rixas e debates. Greves de fome, digamos assim, para ferirdes com punho iníquo. Quero o meu direito. Vejam estas greves que pessoas fazem. Quero o meu direito, quero o meu direito. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma? Está a afligir a sua alma, um jejuar?
inclina a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Você está a jejuar para uma exibição. Olha, estou a jejuar, olha, eu com muita fome, põe esta coisa, uma coisa exterior a mostrar a todos que estou a jejuar. Chamas tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Por que é que Deus quer? Versículo 6. O que Deus quer é que o nosso jejum, o jejum que Deus escolheu, é que soltes as ligaduras da impiedade. Que deixes de ser uma pessoa dura, mas que passes a ser uma pessoa piedosa e misericordiosa. Desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaçes todo o jugo. Isso é o que Deus quer. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu o cubras e não te escondas do teu semelhante? Isso é o que Deus quer. Tenhas compaixão para com os outros, ajudes os outros a se porem em pé. A se porem em pé. Então, se fizeres o jejum da maneira correta, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor responderá. Então, sim, podes pedir e Deus vai-te responder aos teus pedidos. Gritarás por socorro e Ele dirá, estou aqui. Isto é, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Este é o jejum que agrada a Deus. Por isso, o nosso sacrifício no Novo Testamento é um sacrifício vivo, como lemos em Romanos 12, versículo 1 a 2. Um sacrifício que é agradável a Deus. Porque estamos a fazer estas coisas. Este verdadeiro sacrifício, que é soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras de servidão, essas coisas, ser duro com outras pessoas, mas ser macio e gentil. Irmão, irmã, analise-se, examine-se a você mesmo. Por amor de Deus, não esteja a apontar ao dedo, a dizer que é a culpa do outro. Olhe para você mesmo e analise-se e veja a sua parte em qualquer briga ou contenda que exista. Não aponte para o outro e dizer é culpa do outro. É minha culpa. O que é que eu me tenho de arrepender? O que é que eu tenho de fazer diferente? E por isso, diz assim, soltar as ligaduras da impiedade. Você não está a perdoar. A outra pessoa talvez tenha feito algo. Você não está a perdoar. Está ou não está? Analise-se, examine-se a você próprio.
Você não tem piedade? Porque este é o jejum que Deus quer. Por isso é que jejuamos. Não é para dizer, olha, eu jejuei, eu estou a observar o dia de expiação. Não. É para analisar a mim mesmo. E você mesmo. Estou a mudar-me? Estou a mudar-me da maneira como trato a outra pessoa? Principalmente aqueles que estão mais perto de mim? Principalmente aqueles que estão ou estavam mais perto de mim? Você tem que se arrepender. Nós temos que nos arrepender. Queridos irmãos, então vamos ver aqui então como é que a cerimónia deste novilho foi feita em Levíticos 16, versículo 11 a 14. Levíticos 16, versículo 11 a 14. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. A primeira parte, a primeira lição. Estamos a jejuar é para tirar o pecado da nossa vida. É de examinarmos a nós próprios. Expiação por si e pela sua casa. Você e eu temos que fazer o mesmo. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído. Vocês sabem, o incenso representa as orações dos santos. Apocalipse 5, versículo 8. E terá para dentro do véu. Isto é para o trono de Deus. Nas nossas orações temos de trazer a Deus bem moidinhas, bem detalhadas, a confissão dos nossos pecados. Talvez eu devia parar o sermão aqui. Porque aqui é onde a maioria de nós falha. Continuando no versículo 13. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciário. Queridos irmãos, as nossas orações vão através de grandes sacrifícios e grandes tribulações sobre o fogo. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá, o sangue, sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes. Isto é completamente do sangue com o dedo. Nós temos que tirar completamente o nosso pecado da nossa vida. Porque são os nossos pecados que nos separam de Deus. Mas os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. E por isso este novilho representa o sangue de Jesus Cristo que nos lava, que nos perdoa. De graça. De graça. Mas há uma condição. Temos que nos arrepender. E por isso temos este mediador, que é Jesus Cristo, e ele leva as nossas orações ao Pai. E ele está a interceder, está a intervir por nós, pois ele pagou a pena dos nossos pecados com a sua vida e ele nos está a purificar através
da santificação do Espírito Santo. Então vamos agora abordar o segundo ponto. O que é da cerimónia dos bodes? Porque vemos aqui 2 bodes que são indistinguíveis dentro de um do outro, porque Deus tem que revelar qual deles é de um ao outro. Levítico 16, versículo 8. Diz assim: se lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e outra para o bode de Azazel, como está no original hebraico, que é o nome de um demónio, ao fim de contas, que é Satanás. Por isso temos um bode que representa para o Senhor, que é Jesus Cristo, e outro bode que é para o Azazel, que representa Satanás. Por que são indistinguíveis? Porque Satanás aparece como um cordeiro, mas por dentro é um lobo. Por fora parece um cordeiro. Parece como se fosse o Messias, como fosse Cristo. E por isso vê-se muitas religiões cristãs que se chamam cristãs, que se chamam como se fossem cristãos, mas são, como se lê na Apocalipse, são a sinagoga de Satanás, são a igreja de Satanás. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Queridos irmãos, este ponto também é descrito aqui no nosso guia de estudo, na página 39, acerca deste Azazel. Queridos irmãos, Satanás nos engana. Por fora é como se fosse um cordeiro, mas por dentro é como um bode que quer fazer o que ele quer. E por isso estes 2 bodes são indistinguíveis. Satanás aparece como um anjo de luz para enganar, como se lê em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12 a 15. Você e eu não podemos decidir entre um e o outro. Só Deus identifica, porque é Deus que identifica, abre a sua mente para ver a verdade. Você pode estar a dizer a outras pessoas: olha, faça isto, faça aquilo, faça aquilo outro. Queridos irmãos, se você não está perto de Deus e Deus não está a chamar, você não vai entender a verdade. É um milagre. É Deus que nos revela a verdade, que nos chama, que tira o véu da nossa mente. E por isso, o segundo ponto importante, a segunda lição importante, é que Deus tem que nos revelar, tem que nos chamar para entendermos a verdade. Então vamos ver como é que a oferta dos bodes é feita. Vamos primeiro ver a oferta do bode, a oferta do pecado. Ou digamos assim, o papel do sumo sacerdote através de um novo e vivo caminho. Como lemos, o sumo sacerdote físico teve que se purificar primeiro
porque está a representar aqui a Jesus Cristo nesta obra de sumo sacerdote. E por isso tinha que se purificar. Agora, o sacrifício deste bode para o Senhor, como lemos aqui, 2 bodes, um para o Senhor. Este sacrifício do bode para o Senhor, que vai ser oferecido pelo pecado, por oferta pelo pecado, representa Jesus Cristo. E o seu sacrifício está a ser entregue, o seu sangue está a ser entregue a Deus, como lemos em Hebreus. Veja aqui no Levíticos 16, versículo 15. Depois imolará o bode da oferta, isto é, simbolizando a morte de Jesus Cristo, pelo pecado, que será pelo povo, pela humanidade. E trará o seu sangue para dentro do véu. Jesus Cristo vai para o véu e traz o sangue, nesta analogia física, para dentro do véu. Espiritualmente é Jesus Cristo que morreu e vai para dentro do véu, uma vez ressuscitado, através do corpo e do sofrimento que ele fez. E fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciário e dentro dele. Isto é, fará do sangue deste bode, que representa, simboliza Jesus Cristo, que simboliza o que Jesus Cristo faz por nós, faz este sangue completamente perdoar os nossos pecados, 7 vezes, completamente, como fez com o sangue do novilho. Assim fará a expiação, isto é, uma reconciliação, através do sangue, por causa das impurezas dos filhos de Israel. Isto é, das nações. Está a falar de Israel, mas é aplicável a todo o mundo, está claro. E das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem entrará na tenda da congregação enquanto ele entrar para fazer expiação no santuário. Nenhum homem entra. Porque o sumo sacerdote aqui representa Jesus Cristo a entrar no véu, no trono de Deus, e realmente, a nível espiritual, Jesus Cristo está a entrar, ou entrou, no véu, no trono de Deus, no Santo dos Santos, no Santíssimo, e não há nenhum homem lá. Não há ninguém no céu. Não há ninguém no céu. Nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação, até que o sumo sacerdote saia do santuário, simbolizando até que Jesus Cristo retorne para a terra. Nenhum homem vai estar lá. Porque este sumo sacerdote fez esta expiação por si e também pela congregação de Israel. Fez isto para perdoar os pecados dele e depois com o bode. Primeiro foi com o novilho e agora foi com o bode para perdoar os pecados das nações. Aqui vemos o papel do que Jesus Cristo está a fazer agora. Vejamos, continua aí uma marca em Levíticos 16, vamos ver então em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, versículo 11. Hebreus 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, porque
lembramos que o sacerdote físico, o sumo sacerdote físico, estava a atuar um simbolismo da realidade que é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio, a realidade, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, que é o verdadeiro santuário no céu, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, quer dizer, desta que não foi os homens que fizeram aqui, é feito por Deus, que já estava no céu de Deus, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, sim, não é através de bodes e bezerros, sacrifício disso, mas pelo seu próprio sangue. Jesus Cristo, pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, no santuário, no Santíssimo, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Entrou e agora está lá. Ainda não saiu. Está lá a mediar por nós, a intercedir por nós, fazer intercessão por nós. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, assim mesmo, que a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Obras que não fazemos mais, que são mortas, já paramos. Mas servimos ao Deus vivo. Este é o papel de Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote. Está a interceder por nós. Veja um bocadinho mais adiante, no versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Quer dizer, as coisas no céu têm de ter um sacrifício eterno, que é Jesus Cristo. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O santuário que estava aqui na terra era, como diz aqui, figura do verdadeiro. Era uma imagem do verdadeiro. Era, digamos assim, uma representação do verdadeiro. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio, cada ano entra, no dia de expiação, entrava com sangue de bodes. Ora, neste caso seria necessário que ele, Jesus Cristo, tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, quando chegou a hora correta, ao cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, Jesus Cristo, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Matou uma vez para sempre o pecado. Um sacrifício feito completamente. E assim, versículo 27, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, vão ser ressuscitados, e depois vai haver o juízo, e depois, se não se arrependerem, terão a segunda morte. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados do mundo, aparecerá uma segunda vez. Ele vai retornar sem pecado aos que aguardam a sua salvação. Graças a Deus ao que Jesus Cristo está a fazer agora por nós, a expiar, a nos limpar, para que possamos estar reconciliados com o Pai. E por isso o dia de expiação representa o papel de Jesus Cristo como sumo sacerdote na nova aliança. E Ele nos ajuda individualmente, conforme nós somos chamados por Deus e nos arrependemos, Ele nos ajuda a você e a mim individualmente. Veja aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício
pelos pecados, assentou-se à direita, à destra de Deus, do Pai, aguardando, daí em diante, ele está no Santo dos Santos, ao lado do Pai, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, pagou para sempre. Uma oferta. Quantos estão sendo santificados? Isto nós que estamos a ser santificados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Como se lê em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Esta é a graça de Deus, irmãos. Esta é a maravilhosa graça de Deus por nós. Porque Jesus Cristo, com uma única oferta, já está paga, aperfeiçoou para sempre, nos limpou para sempre, eternos. Estamos limpos para sempre, pela graça de Deus. Embora ainda estejamos a ser santificados. Versículo 18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Versículo 19, continuando. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Queridos irmãos, você e eu podemos agora entrar no Santo dos Santos através do sangue de Jesus nas nossas orações. Nós, espiritualmente, nos apresentamos perante o trono de Deus em oração. E por isso, irmãos, temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Como? Pelo novo e vivo caminho. Queridos irmãos, este é o terceiro ponto que eu estou a mencionar aqui, a lição do dia de expiação. Temos este novo e vivo caminho, que é o que Jesus Cristo está a fazer por nós, a interceder por nós. Que Ele que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, pois, com sincero coração, em plena certeza da fé. Sem dúvida. Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Queridos irmãos, temos que lavar o corpo com água pura. Temos que usar esta água pura, a água viva do Espírito Santo para nos limpar, para nos santificar. E por isso podemos entrar no Santo dos Santos agora e precisamos ter coragem de entrar, como diz aqui, pelo sangue de Jesus. Compare isto com Levítico 16, versículo 2, onde diz que não podiam ir ao Santo dos Santos a qualquer altura. O sumo sacerdote não podia ir a qualquer altura. Nós podemos ir agora a qualquer altura. Através do sangue de Jesus. Mas que graça que Deus nos está a dar. Hebreus capítulo 8, versículo 11. Hebreus 8, versículo 11. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Esta é a nova aliança. Quando nós, então, temos este pacto com Deus, estamos ao batismo e fizemos este compromisso, e pela imposição das mãos recebemos o Espírito Santo de Deus, imposição das mãos do ministro de Jesus Cristo, com a autoridade de Jesus Cristo de o fazer. Então, conhecemos a Ele individualmente. Esta é a vantagem da nova aliança, irmãos. Porque não temos um sumo sacerdote físico, temos um sumo sacerdote espiritual, que é Jesus Cristo. E Ele
é divino e imortal, ele identifica-se com as nossas fraquezas e os nossos problemas por causa do que ele passou, pelo que ele passou como um ser humano. Vejam em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Queridos irmãos, ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer nós, os que somos tentados. É poderoso para nos ajudar, porque foi tentado. Ele sabe a dificuldade que nós estamos a passar. Ele nos entende e ele nos ajuda pelo poder do Espírito Santo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Levíticos 16. Levíticos 16, voltando a Levíticos, onde estava a pôr ao sacrifício, versículo 18 e 19. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará das impurezas dos filhos de Israel. Vê-se que nos limpa completamente pelo sangue de Jesus Cristo, simbolizado aqui pelo sangue do bode. E depois diz assim no versículo 20, havendo depois acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Havendo acabado de fazer expiação. Jesus Cristo vai acabar de pagar a expiação pelo santuário. Queridos irmãos, nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo vive em nós, nós somos o templo de Deus. Aí está outra analogia. Nós somos este santuário que precisa de ser expiado, purificado. E por isso quando diz, quando havendo depois acabado de fazer a expiação pelo santuário, isto é, pelos santos, não você e eu, pelas primícias, pelos primeiros frutos, quando a noiva estiver pronta, então ele sai, vem para a terra, diz aqui, depois de acabar de fazer, ele vai sair, ele vem para a terra, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como sacerdote sumo sacerdote sobre os outros sacerdotes, Senhores dos Senhores. Queridos irmãos, esse é o terceiro ponto de que temos agora um novo e vivo caminho através do sacrifício de Jesus Cristo, através do rolo, do papel de Jesus Cristo que Ele está a fazer por nós, e somos santificados, até, como diz aqui, acabado de fazer a expiação pelo santuário, e depois Ele retorna. Então temos aqui o quarto ponto agora, que é como a cerimónia do bode, acerca do bode vivo, é feita. Vemos aqui que em Levíticos 16, versículo 21 a 22, diz que então vai pôr o bode vivo, as mãos sobre a cabeça do bode vivo, vai confessar sobre ele as iniquidades do povo, porque ele tem responsabilidade, os pecados do mundo, é responsável, tem uma responsabilidade, e vai enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Isto é de um santo forte. Isso lemos em Apocalipse 20, versículo 1 a 3, onde Satanás é amarrado e posto nesse abismo por 1000 anos. E depois será, depois dos 1000 anos, isso é outra história que falaremos no outro dia. Mas aqui está uma lição. Aqui está uma lição. A lição é que Satanás vai ser castigado.
vai ser posta em cima dele a responsabilidade que ele fez. Igualmente nós, irmãos, se não nos arrependemos, vamos ter que aceitar a responsabilidade da nossa falta de arrependimento. Qual é essa falta de arrependimento? A falta de arrependimento é que nós não estejamos completamente comprometidos à promessa que fizemos ao batismo. E por isso é que é esta oferta do holocausto que se segue no versículo 23 e 24. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho e banhará o seu corpo e porá as suas vestes, então sairá e oferecerá o seu holocausto por ele e o holocausto do povo. Isto é os carneiros. O holocausto, o que é o holocausto? É queimado completamente. Nós temos de estar completamente comprometidos a fazer um sacrifício completo da nossa vida. Completamente comprometidos. E por isso é que lemos em Hebreus 4 e em Hebreus 6, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6, é impossível, pois, àqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e é aqueles que se arrependeram, foram batizados, comprometeram este caminho, disseram sim, sim, contaram o custo, avaliaram isso tudo, fizeram o voto, prometeram, e agora voltam-se para trás. Isto é, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, viram isto e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Porque então estariam a crucificar Jesus Cristo de novo. Em Hebreus capítulo 10, basicamente diz a mesma coisa. No versículo 26 a 31, diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, deliberadamente, isto é, eu não quero obedecer a Deus, eu não quero, deliberadamente. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e do lago de fogo da segunda morte. Vingador prestes a consumir os adversários. De quanto mais severo o castigo julgais vós, que será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça de Deus. Sim. Como é que você pode ser perdoado? Porque diz assim: horrível coisa, no versículo 31, é cair nas mãos do Deus vivo. O castigo acontecerá se você deliberadamente, depois de saber a verdade, deliberadamente viver em pecado. E por isso, o simbolismo da antiga aliança são importantes como lições para nos ensinar princípios, pontos importantes, lições práticas para a nossa vida. Porque primeiro apontam para o sacrifício de Jesus Cristo, apontam para o papel do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E por isso, quando revemos isto anualmente, estamos a repetir isto anualmente para nos recordarmos destes pontos. Sim, estes símbolos são analogias. Sim, são símbolos. Porquê? Para nos ajudar a entendermos o papel de Jesus Cristo no dia de expiação. E por isso são recordações físicas que nós necessitamos, porque somos pessoas físicas, para nos ensinar lições espirituais, para entrar aqui dentro, nesta casca dura. E por isso o dia de expiação aponta para Jesus Cristo como nosso mediador por nós.
todos estes dias santos apontam para a realidade. A realidade é Jesus Cristo, o fim da lei. Porquê? Porque é o ponto final, o completar o significado desta lei sacrificial, desta lei cerimonial, que é completada pelo sacrifício de Jesus Cristo. E por isso Jesus Cristo é o fim da lei, completa. Este círculo completo, fecha, encaixa tudo. Porque Ele é o exemplo, o padrão que nós devemos seguir. Como Ele obedece a lei, nós devemos seguir a Ele. Porque Ele é o fim, é o propósito, é o objetivo da lei. E por isso os dias santos e os sacrifícios hoje, e serão também no mundo da manhã, são ferramentas de ensino espiritual. E assim cobrimos hoje 4 lições espirituais práticas. Primeiro, temos que nos examinar a nós próprios. Por isso é que nós jejuamos, para nos aproximar de Deus. Segundo, Deus tem que revelar o que nós somos. Terceiro, precisamos ter acesso ao trono de Deus através de um novo e vivo caminho, pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo seu sangue. E quarto, precisamos ter cuidado, calção, cuidado, porque temos de estar completamente comprometidos a este caminho, não podemos voltar atrás. E, queridos irmãos, esse é o golo, essa é a meta. E assim precisamos estar a agradar a Deus, com reverência e com temor. E por isso, com esta reverência e temor, recordada durante este dia de expiação, podemos agora continuar andando para a frente e ensaiar a beleza do mundo da manhã, que é representado pela festa dos tabernáculos, que vamos aguardar brevemente. Quando as primícias terão nascido de novo, terão nascido como seres espirituais, como filhos e filhas de Deus, para governarem o maravilhoso mundo amanhã, como reis e sacerdotes com Jesus Cristo, para trazer paz e felicidade a este mundo triste nosso. Por isso, queridos irmãos, podemos celebrar com alegria a festa, porque podemos celebrar com alegria a graça de Deus, porque Satanás vai estar banido no mundo da manhã. Jesus Cristo é o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, o nosso salvador pessoal, assim como o salvador das nossas nações, do nosso país. Ponha o nome do seu país: o salvador do Brasil, o salvador de Angola, o salvador de Portugal, o salvador de Macau, o salvador dos nossos países, o salvador de Moçambique. Na verdade, é pela sua graça que lemos em Hebreus 10, versículo 14, porque diz assim: com uma única oferta, pela graça dele, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados.